Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. Uma alegria ter esse tanto de gente aqui cedinho, né? Ouvindo a palavra do Senhor. É uma alegria para mim, mais uma vez, assim como eu expressei ontem, estar conhecendo vocês, estar conhecendo a igreja. Aqueles que não puderam estar aqui ontem à noite, mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui compartilhando com vocês da palavra de Deus. Como eu falei com o pastor sobre esse tema, eu acho que uma das, talvez, dificuldades grandes que nós temos hoje, antes de orar, deixa só eu contextualizar vocês do tema que nós vamos estudar, sobre a formação espiritual no lar, né? Ou aquele tempo que nós temos para conversar sobre a palavra de Deus. E isso, claro, né? Muitas vezes a gente pensa só nos filhos, mas como servos de Deus, tanto pessoal quanto como conjugalmente, nós precisamos desse tempo da palavra de Deus no nosso lar, né? E então eu vou trazer um estudo nessa manhã, e aí eu sei que aqui é um espaço grande, mas dentro daquilo que a gente estiver falando, eu não sei como é que o pastor pode me ajudar aí, mas se você tem alguma pergunta, alguma colocação, e se você tiver uma voz boa, pode levantar a mão, que eu vou dar oportunidade para você falar ou perguntar. Fique à vontade, eu vou estar falando aqui, a gente vai estar estudando juntos, mas fiquem à vontade para perguntar, questionar. Quando eu também vou levantar algumas perguntas para vocês aí, vocês podem me ajudar, tá bom? Então fiquem à vontade, porque nós queremos aprender juntos da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a formação espiritual no lar, ou mais especificamente discipulado familiar, né? Antes de tudo, vamos orar, vamos pedir a boa mão do Senhor sobre nossas vidas nessa manhã. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por essa manhã. Assim como a tua palavra diz, nós estamos aqui porque as tuas misericórdias se renovaram. E nós te agradecemos por isso. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que já foi feito aqui, pelos louvores, pela a chegada dos irmãos, a noite dormida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos mantido. Eu te peço também que o Senhor nos dê agora um tempo aqui na sua presença, que o Senhor nos abençoe e que o teu nome seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só colocar aqui meu tempo para eu não me perder, né? Ok. Nós vamos passar então por alguns textos de Deuteronômio, capítulos 4 ao 6, mas eu vou me deter a maior parte desse tempo de estudo em Deuteronômio capítulo 6, os versículos 4 ao 9, tá certo? Então, abram aí suas Bíblias lá em Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Nós vamos olhar alguns versículos desse. Eu gosto muito desse livro, né, de Deuteronômio, que é o último livro da lei. Uma coisa que eu queria só contextualizar para vocês. Ontem eu falei, assim, toquei um pouco enquanto estava pregando sobre a nossa vida no lar, né? Ontem, o tema da pregação de ontem foi a glória de Deus no testemunho familiar. A glória de Deus no relacionamento familiar, perdão. Enquanto eu estava falando, né, eu estava encorajando aquelas pessoas que não tiveram uma vida em um lar que foi baseado ali na palavra de Deus, né? E eu sou um desses. Minha família não tem pessoas que seguem a fé cristã evangélica, né? Minha família majoritariamente são de católicos praticantes mesmo. Os meus tios e primas são professores de catecismo e tudo até hoje, né? O legado tem seguido e, assim, através ali da minha mãe, meio que quebrou um pouco essa dinastia aí católica romana, né, lá na minha família. Mas eu não tive ali uma família que foi bem exemplar. Apesar da minha mãe sempre me levar para igrejas evangélicas, né, ali nunca foi aquela coisa que foi ensinado no lar. E eu não fui também criado com o meu pai biológico. Eu fui criado pelo meu pai de criação, né, que me conheceu minha mãe quando eu tinha 5 anos e me criou até a fase adulta, e são casados até hoje. Meu pai é o que realmente eu considero como meu pai, né? E que os meninos aí, os meus 2 filhos, conhecem também como vovô. Então, o meu pai, apesar de ser um homem que não era um homem que me agredia, essas coisas do tipo, mas também nunca foi um homem que me ensinou ali as verdades da palavra de Deus. Então, quando eu conheci a graça, quando a graça de Deus me alcançou, eu tinha 17 anos. 17 anos já estava ali, já numa fase de ter vivido muitas coisas nesse mundo, infelizmente. E
eu fui muito encorajado e fui muito fortalecido por testemunho de homens na igreja que eu via que tinha esse hábito de discipular ou ensinar os seus filhos em casa, né? E muitas vezes os meus amigos ali de juventude, eles me chamavam para almoçar em casa, ir lá com eles, e os pais deles estavam ensinando ainda o evangelho para eles em casa. Então, eu queria encorajar você que, mesmo não tendo sido criado no lar cristão, que não tendo essa base toda, ainda assim você pode, né, criar esse hábito de trabalhar a formação espiritual no seu lar. Ah, pastor, eu já estou mais velho. Ainda assim, você pode trabalhar isso na sua vida, no seu casamento. Não são só os filhos que precisam do evangelho, eles precisam muito. Mas nós, como adultos, casais, homens, mulheres de Deus, nós precisamos começar, né, a nossa vida espiritual em casa, né? Se você for depender da sua vida espiritual só dos tempos de igreja, você vai ser um crente muito fraco em relação à fé, porque a gente tem, vamos dizer, aí 2, 3, 4, muitas vezes temos 4 vezes na igreja, né? E o restante da semana. Então a gente precisa trabalhar bem isso, tá? E aqui é mais ou menos o que Moisés está tentando fazer com o povo em Deuteronômio. Deuteronômio aqui literalmente significa como se fosse a segunda lei, né? Deuteronomos, né? A segunda lei. Moisés está aqui, se você for ler Deuteronômio mesmo, você vai ver que ele está repetindo muitos aspectos daquilo que ele já falou nos primeiros 4 livros da lei. Então ele está repetindo como se fosse para os irmãos, vocês precisam lembrar disso aqui, vocês precisam ter isso aqui em mente. E ele repete muitas coisas. E uma das coisas que nós vamos ver muito claramente que Moisés vai ensinar para o povo é o ato de ouvir, guardar e ensinar, né? Você primeiro precisa ouvir, e não é somente aquele ouvir de ouvir passou, né? Mas é ouvir ou escutar e guardar, e depois disso você vai ensinar. Nós queremos livrar os nossos lares, como ontem eu estava ensinando aqui em Efésios capítulo 4, de nós sermos hipócritas no lar. E muitas vezes está ensinando alguma coisa que nós não vivemos. É por isso que é importante essa assimilação. Eu escuto, eu guardo, né, a ideia do coração, e depois eu ensino. Essa tem que ser a nossa vida aí. Deixa eu olhar se está funcionando aqui meu slide. Para baixo? Pronto, deu certo. É só porque eu liguei e desliguei aqui. Então, esse é o contexto histórico aí de Deuteronômio. Os primeiros 3 capítulos, Moisés começa a constituir as últimas ordens para o povo, e eles vão ter algumas vitórias ali nesses primeiros capítulos. No capítulo 4, aqui nós temos o início dos mandamentos finais que Deus deu por meio de Moisés. A ideia ali, o povo vai entrar na terra prometida. Quais são os mandamentos que Deus quer que eles guardem? Ele vai começar então a constituir repetir esses mandamentos. No capítulo 5 a gente tem a repetição e algumas explicações dos 10 mandamentos. Se você for ver, ele vai repetir os 10 mandamentos e dar algumas explicações mais práticas em relação a isso. Até que nós chegamos aqui no capítulo 6, e aqui nós temos a ordem de Deus para que as gerações futuras fossem lembradas e obedecessem. A preocupação de Deus não era apenas que aquele povo queria entrar na terra prometida, né? Mas que também eles fossem lembrando aquelas gerações futuras. Essa era a preocupação de Deus. Voltei, né? E aí nós temos Deuteronômio, que é a segunda lei. A primeira coisa que nós vamos ver, então, nesse primeiro ponto é ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a ouvir para então guardar. Nós vamos ler então aqui Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ver aqui os versículos 4 até o 9, tá? O texto que a gente vai se basear mais aqui. Deuteronômio 6, 4 ao 9. A palavra de Deus diz assim: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos.
e você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Nós vamos ver que esse trecho aqui, ele é bem prático, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho do que o texto está dizendo, e no final do nosso tempo, eu vou colocar algumas questões bem práticas. Como é que a gente pode, por exemplo, implementar o tempo de estudo no nosso lar? Quais são coisas práticas? Nós temos uma visão, muitas vezes, vaga, ou até uma idealização gigantesca do que é um culto familiar, né? Pensa assim, pastor, é porque meus filhos não se aquietam e a gente não sabe muitas vezes fazer isso, parece que é uma coisa que eu vou ter que cantar, vou ler livros e essas coisas do tipo. E não é. Nós vamos ver aqui, e até o texto vai nos mostrar de forma bem clara que ensinar a palavra de Deus ela precisa ser feita de forma simples e didática, né? Eu não, só para entender mais aqui, quantos daqui já nasceram em um lar cristão, assim, já cresceram em um lar cristão? Não é a maioria, né, que está aqui, né? Uma boa parte já se converteu depois, né, disso. Então, só para a gente entender aqui que uma boa parte vai precisar realmente ser encorajada, assim como eu, em relação a isso, tá? A primeira coisa, a maior preocupação de Moisés com aqueles irmãos vai ser com a ideia de que eles ouçam, mas não só ouvir igual a gente está falando aqui, eu estou falando e vocês estão ouvindo, mas é a ideia de ouvir e realmente assimilar. Ouvindo a palavra de Deus aqui, e se tratando das Escrituras, é impossível que você guarde a palavra antes de ouvir. Como é que você vai ouvir algo ou guardar algo que você não escutou, que você não sabe, né, e que você não entende? E se não ouvirmos ou se nós não aprendermos da palavra de Deus, é impossível que nós venhamos a ensinar. Se nós não aprendermos primeiro, como é que a gente vai ensinar? E deixa eu encorajar vocês aqui, meus irmãos. Eu não estou dizendo que todos vocês, para ensinar a palavra, especialmente dentro do lar de vocês precisam ter um curso de teologia, ou precisa ser expert em tudo, exegese, hermenêutica, essas coisas do tipo. Não é isso. Lembra da história da mulher samaritana? Ela acabou de ouvir ali do Salvador sobre as boas novas do Evangelho. O que ela fez? Foi lá e contou para aquelas pessoas que ela conhecia. Aí simplesmente ela disse, olha, vem e vê. Muitas vezes simplesmente isso que a gente vai fazer, de ensinar aquilo que a gente sabe a respeito de Deus. A grande preocupação é que, às vezes, muitos de nós não batalhamos ou não gastamos tempo em aprender e por isso nós temos a dificuldade de ensinar, né? Pelo menos o básico. E aqui, mais uma vez, encorajando vocês. Se vocês conseguirem pelo menos entender ou aprender, por exemplo, as verdades que você entende aqui e aprende na EBD, você levar para o seu lado durante a semana para ensinar a seus filhos ou conversar com seus familiares sobre isso. Isso já seria uma forma básica de a gente ensinar a palavra de Deus. E a gente vai ver então de forma bem prática, né, como Moisés vai dizer, escute, ó Israel, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o texto bem conhecido como Shema, né, que é a primeira palavra aí, que é ouvir, literalmente ouvir ou escutar. Então, ele começa dessa forma, aí está, dê ouvidos, né, Shema significa dê ouvidos ou preste atenção, obedeça a essa instrução. Não é simplesmente passar assim por algo por cima, mas de você atentar. Peraí, eu quero entender essas verdades, eu quero aprender isso aqui, eu quero realmente assimilar que eu estou certo de que isso é verdade. E Moisés ali não estava jogando qualquer verdade, ele estava dizendo para o povo, olha, escutem, prestem atenção nessas verdades aqui que vocês precisam ouvir. A ênfase no ouvir é bem clara nesses quatro capítulos, 4:1, você vai ver, ouve os estatutos e juízes. 5:1, ouve os estatutos e juízes. 6:4, ouve o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ele está sempre atento, chamando essa atenção, né? Escute, preste atenção, olha aqui, atenção sobre isso aqui que a gente vai falar. Então, a ênfase no ouvir a palavra de Deus ou no entender a palavra de Deus é muito grande. E nós não podemos descartar essas verdades para nós hoje, meus irmãos, porque infelizmente, né, assim como eu estava ensinando ontem também, uma boa parte da pregação, nós temos descartado essa parte de testemunho familiar dentro dos nossos lares. Deixa eu caminhar um pouquinho mais aqui. Então,
nós queremos, nesse primeiro momento aqui, assimilar o desejo de Moisés, ou o desejo de Deus por meio de Moisés. Que nós venhamos a ouvir a palavra de Deus antes de qualquer coisa para ensinar. Porque se nós vamos ensinar e nós não entendemos, nós corremos o risco também de ensinar coisas que a gente não sabe, né? Então, pelo menos assimile ou tente entender as verdades a respeito de Deus. E aí agora trazendo para o nosso lar, né? Para o campo do nosso lar. Dentro das suas limitações, seja se você sabe um pouco mais de Bíblia ou um pouco menos, dentro daquilo que Deus tem lhe dado o privilégio de aprender, assimile realmente que isso é uma verdade na sua mente, no seu coração, que você está entendendo essas verdades, e aí depois você vai ser apto para ensinar. Por quê? Primeiro de tudo, nós ouvimos. A segunda coisa é, se você ouve e de fato você entende, o que vai acontecer é que você vai guardar a palavra de Deus. E aí é onde nós vamos ver os versículos 4 ao 6, né, que ele vai dizer exatamente a continuação do texto. Você escuta, presta atenção, e aí você vai guardar a palavra de Deus. Não faz sentido nós querermos ensinar algo para alguém que não é precioso para nós, né? Um dos testemunhos que eu ouvi de um irmão a respeito do seu pai, né, que ele dizia que todos os dias, não tinha um dia que ele não via o seu pai debruçado na palavra de Deus no seu lar. Isso é muito interessante, né? E o pai, eu conhecia a família. O pai dele não era alguém que era muito letrado, ou que sabia muitas coisas. Até o filho sabia mais do que ele. Quando foi para o seminário, estudou bastante. Mas uma coisa que marcava ele, né? Ele disse para mim isso: olha, o meu pai, assim, não teve um dia que eu não o via debruçado ali diante da palavra de Deus, ou pelo menos fazendo ali a sua parte o seu devocional diário. Então isso é algo que na cabeça dele foi marcado porque era precioso para o pai. Então o pai tinha essa autoridade de ensinar. Abram aí suas Bíblias no Salmo 119, no Salmo 19, 19, os versículos 7 ao 10. Salmo 19, 7 ao 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Muitas vezes a gente procura, em momentos, estava até ouvindo aqui o testemunho, né, do pastor em relação a um momento de angústia, né? A gente procura às vezes muitas coisas, mas a palavra de Deus nos dá a resposta para isso, graças a Deus, né? Até em momentos de angústia, como o texto começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? Muitas vezes a alma batida, angustiada, a lei do Senhor é aquele que traz regozijo, né? Mesmo no meio das dificuldades. E o texto continua: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. O Salmo também 119, né, que é um salmo inteiro, nós vemos o maior salmo das Escrituras, 176 versículos, nós vemos que ele é totalmente dedicado à palavra de Deus, né? E é o maior trecho, se você pegar nas Escrituras inteira, desde o Antigo e Novo Testamento, 176 versículos. Óbvio que a gente sabe que a Bíblia não era escrita originalmente em versículos, mas imagina um texto gigantesco daquele, né, escrito até em hebraico, sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. E o Salmo 119, 72, no versículo 72, o salmista diz que a palavra: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Quantos de nós temos esse desejo, esse amor pela palavra de Deus, ao ponto de trocar a reflexão ou guardar a palavra de Deus por ouro, né? Imagina isso, né? De nós estarmos tão apaixonados pela palavra de Deus, de que as paixões desse mundo não fazem sentido para nós. Eu amo a palavra, eu quero me deleitar na palavra, ela é mais preciosa para mim do que qualquer outra coisa.
E é exatamente a ideia desses versículos aqui, os 4 ao 6, de guardar a palavra como algo que é precioso. Nós precisamos, irmãos, ter um amor gigantesco pela palavra de Deus, ao ponto de entendermos, é o próprio Deus falando com a gente. Se eu não entendo isso, né, se eu não escuto, se eu não guardo essa palavra no meu coração, eu não entendo realmente o valor que ela tem para mim. Se nós tivéssemos a oportunidade hoje de sentar diante de Deus, próprio Deus, por meia hora e ouvir o próprio Deus falando com a gente, quantos de nós rejeitaria essa oportunidade? Mas a gente tem a oportunidade de ouvir Deus diariamente por meio da palavra dele. E muitas vezes a gente negligencia isso, né? As conquistas do povo que eles iriam conquistar, e Moisés fala que eles iriam conquistar muitas coisas no decorrer da sua caminhada ali, o povo de Israel, eles não poderiam ultrapassar ou sobressair a preciosidade da palavra de Deus. Salmo 119, 11. Alguém lembra desse texto? Salmo 119, 11. Quem lembra? Guarda a tua palavra para eu não pecar contra ti. Exatamente isso. Uma das formas a qual Deus utiliza para nos livrar do pecado é a palavra de Deus. É nós lembrarmos dessas verdades no nosso coração de quem Deus é. Na nossa família, se você pensar na sua família, seja ela, se você já ainda tem filhos pequenos em casa, se seus filhos já saíram, ou se você mora sozinho, você precisa entender que na sua casa, na sua vida, você precisa ter a consciência de que não existe nada mais precioso do que a palavra de Deus. Qualquer conquista que nós temos nesse mundo, meus irmãos, não substitui o deleite que nós deveríamos ter na palavra de Deus. Não poderia substituir essa verdade grandiosa que Deus nos deu e nos deixou na sua palavra. É porque muitas vezes nós esquecemos desse detalhe, que a palavra é o próprio Deus falando conosco. E aí você vê muitas vezes, por que as pessoas gostam de algo que mexe com o emocional, né? A pessoa chega, fala bonitinho, legalzinho ali, dizendo coisas que são, às vezes até, que muitas vezes não são verdades, mas mexe com o coração. Porque é mais fácil mexer com o emocional, mas a palavra de Deus, se você ler ou assimilar essa ideia de que Deus está falando com você diretamente por meio desse trecho, eu acho que isso traria tanta emoção quanto esses falsos ensinos que tem por aí, que muitas vezes só estão inflando o ego das pessoas, né? Nós deveríamos nos deleitar mais nessa verdade. E é isso que Moisés está querendo ensinar. Conquiste, ele está dizendo para o povo, vocês vão conquistar, vocês vão crescer, a família de vocês vão aumentar. Mas antes de tudo, eles deveriam crescer em amor pelo conhecimento da palavra de Deus. Um claro exemplo disso, não sei se vocês lembram do exemplo de... aqui, deixa eu só colocar para vocês verem aí o que eu estava querendo dizer, né? A ideia de guardar, é o que eu estava falando, né? A ideia de guardar é algo que torna longo ou que seja precioso, e as conquistas do povo não poderiam deixar de guardar as verdades preciosas. Moisés está dizendo ao povo para eles guardarem a palavra como algo precioso. Vocês lembram, talvez, um exemplo muito importante que a gente muitas vezes passa por cima, é o exemplo de Timóteo. A gente esquece dessa... Abram aí suas Bíblias lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, certamente vocês conhecem esse trecho aí. Mas uma coisa que a gente muitas vezes passa por cima. Deixa eu ver como é que está meu tempo. 2 Timóteo 3. Alguém que tem uma voz bem alta aí, leia os versículos 14 e 15. Vai lá, me ajude. 2 Timóteo 3, os versículos 14 e 15, antes de a gente ler isso aí.
interessante, né, que ele está dizendo que ele está chamando Timóteo a permanecer firme. Não sei quantos de vocês lembram o contexto de 2 Timóteo, mas Timóteo está bem desencorajado aqui, possivelmente pelas perseguições que estão acontecendo ali ao seu redor, e Paulo está batalhando para encorajar Timóteo. E uma das verdades que ele lembra é o que Timóteo aprendeu na infância, né? Que você sabe das Sagradas Letras, desde que você aprendeu e que desde a infância. Olha que interessante isso, né? Obrigado, meu irmão. Desde a infância, ele está lembrando Timóteo ali, não do seminário de Timóteo, não do tempo que Timóteo teve com Paulo, não das verdades teológicas que Paulo ensinou, isso era importante, mas ele está dizendo, Timóteo, você conhece essas verdades desde a infância. E isso é o que a gente esquece muitas vezes, de que os nossos filhos, eles são capazes de aprender desde criança. E ele até fala, né, que ele aprendeu da sua mãe Eunice e da sua mãe Lloyd, é o contrário, né? Lloyd e Eunice, né, que era a avó e a mãe. Mas o que é que nós estamos, o que é que eu quero lembrar com essa ideia? Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho o marido em casa, ou o meu marido não quer ensinar os filhos, mas essas irmãs não perderam a oportunidade. Eu não estou dizendo aqui que os homens tenham que deixar de exercer a sua responsabilidade, né? E a gente vai aprender um pouco sobre isso hoje à noite. Mas o que eu estou dizendo é que, ainda que não tenham um marido em casa que ensine as verdades da palavra de Deus para as crianças, é possível, irmãs que estão aqui, que você ensine as verdades para os seus filhos, né? O princípio, o encorajamento que Deus dá é para que nós, homens, tomemos essa frente de assumir essa responsabilidade. Mas quando não existe, a gente tem um princípio aqui, ou pelo menos um exemplo de que Timóteo foi muito encorajado, e olha onde Timóteo chegou, né? Olha o exemplo de ter 2 cartas pastorais que hoje embasam para nós escolhermos outros pastores. 2 cartas escritas para esse irmão, um jovem pastor, mas que começou a aprender na infância. Ele estava lá aprendendo desde criança com a sua mãe as verdades que foram ensinadas pela sua avó, e Timóteo então chegou nesse ponto. Então, o que eu queria, meus irmãos, que a gente entendesse não é só a ideia de a gente escutar a palavra ou passar por cima, mas é de guardar essas verdades. Nós precisamos fazer isso de forma prática, isso precisa vir nossa mente para o nosso coração e estar guardado de fato essas verdades no nosso coração. E aí deixa eu ir agora para o próximo ponto aqui, que é onde eu queria gastar um pouco mais de tempo, que é a ideia de nós ensinarmos a palavra de Deus. Aqui no capítulo 6, quando nós começamos, então, voltando lá para Deuteronômio, deixa eu voltar para Deuteronômio aqui. Quando chega no versículo 7, né, ele começa a mostrar como é que se deve ensinar. Nós temos um modo aqui muito prático de como pode acontecer o ensino para os nossos filhos ou para as nossas famílias. E até tem um ministério chamado, né, Inculcar. Não sei se alguns de vocês conhecem, para crianças, que essa ideia de colocar na cabeça dos filhos a palavra de Deus. E, obviamente, né, que ele estava falando no contexto familiar aqui dentro do lar, mas isso aqui é uma verdade para qualquer um de nós, de inculcar e de guardar a palavra de Deus. Deixa eu colocar uma explicação aqui sobre esse termo de Deuteronômio. Achei muito interessante isso que o J. Adams falou. A palavra traduzida por tu inculcarás é um único imperativo, ou uma única ordem, é uma ordem que está sendo dada no hebraico, e que significa dizer algo 2 vezes, está relacionado ao número 2. Consequentemente, o significado é: diga isso novamente ou repita isso. Esse verbo é utilizado quando se fala de uma espada sendo afiada, pois o processo de afiar a lâmina é batê-la contra a pedra de amolar repetidamente. Então, a ideia primária desse trecho é de você estar repetindo. E aí, né, quem tem criança em casa sabe como é isso. Parece que a gente às vezes fala uma coisa, o menino passou da porta e esqueceu tudo. Mas é isso que a palavra de Deus está nos encorajando, até nisso, de que nós deveríamos estar ensinando muitas vezes.
O próprio apóstolo Paulo, ao escrever muitas vezes as cartas lá no Novo Testamento, ele vai dizer, eu já vos falei isso por carta, eu já falei isso para vocês. E a ideia é justamente essa mesmo, de estar ensinando e repetindo e repetindo. Muitas vezes aqui na igreja, o pastor vai ensinar outras vezes a mesma coisa, porque nós precisamos disso. É um meio de Deus ensinar, é repetição, porque nossa mente é limitada, né? Infelizmente, a gente vai esquecer muitas vezes e a gente precisa repetir isso. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender dessa palavra. Você precisa estar repetindo, vez após vez, essas verdades na sua casa. E o segundo fator da palavra foge um pouco da ideia de repetição. É como um aprendizado rotineiro, caminhando na direção de se aplicar a verdades àquelas situações relacionadas a ela. Sem sombra de dúvidas, uma pessoa precisa aprender a verdade, mas também aplicá-las repetidamente às circunstâncias da vida real. A verdade precisa estar integrada com a vida. Então, o segundo aspecto não é simplesmente de você estar ensinando, mas mostrando como é que isso se pratica. É por isso que a gente vai ver, ensina no caminho, né? Ensina enquanto você está ali trabalhando, enquanto você está fazendo, você está indo com o menino ali no seu caminho, você está ensinando coisas para eles, né? Então a gente muitas vezes pensa que o ensino no lar é só quando a gente senta na mesa para ensinar, mas não é. Ensinar enquanto as nossas famílias a palavra de Deus é enquanto a gente está caminhando. Muitas vezes passa por uma situação difícil e seu filho está observando, né? Observando. Eu lembro de um irmão que uma vez contou um exemplo, né? E ele não contou isso de forma engraçada, ele só contou para ilustrar realmente quantos filhos observam. E talvez você tenha outros exemplos também em relação a isso. De que ele disse que o filho dele pequeno começou a falar uma letra, J. Do nada, assim, aconteceu uma situação, ele, J. Aí ele, por que meu filho está falando J, né? E aí ele percebia que era quando ele ficava virado para alguma coisa. E meio que ele quis entender aquela situação. Ele lembrou que em um momento alguém cortou ele na frente do carro e ele falou idiota, né? Falou essa palavra, né? Que até não é um palavrão, digamos assim. No entanto, a forma como ele se expressou demonstrou uma forma ofensiva. Aquilo até que nós aprendemos ontem. O filho, captou, pequenininho, não sabia falar a palavra, mas no momento que ele ficava ali contrariado, ele falava J. Então, preste atenção que ele estava ensinando ao filho, mesmo sem ensinar, né? Então, enquanto os nossos filhos ou esposas, maridos estão nos observando, eles estão aprendendo. E, infelizmente, a gente vai ver que os comportamentos eles são facilmente replicados, né? Muitas coisas, muitos pecados que talvez você já viveu no seu lar, enquanto estava com seus pais, possivelmente se repetem. A gente precisa guardar o nosso coração para não se repetir hoje, né? E no começo do meu casamento, especialmente, eu tive que ter muito cuidado, porque muitos pecados que eu via na minha família se repetindo dentro do meu lar. E aí foi onde eu precisei realmente entender, e até eu não entendi ainda sobre esse conceito de aconselhamento bíblico, não tinha sido aconselhado antes de casar, e no comecinho do meu casamento eu louvo ao Senhor que alguns pastores me ajudaram, mas eu via claramente pecados dos meus pais repetido através da minha vida, e às vezes de forma inconsciente a gente faz isso. Então nós estamos aprendendo, tanto pela repetição, seja coisa boa ou ruim, ou seja, pela prática. Nós primeiro precisamos, meus irmãos, amar a palavra de Deus, né? Como o texto ele deixa bem claro aí que nós precisamos ter isso no nosso coração. Não é possível uma vida de hipocrisia no ensino. Não é possível. As crianças não vão, os seus filhos, a sua família não vão cair naquela ideia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe. É só na cabeça de algumas pessoas que a gente pensa assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe. Nunca vi isso funcionar em lugar nenhum. Eles vão fazer o que você diz, mas possivelmente vai fazer também o que você faz. E nós precisamos, então, ter muito cuidado com isso, né? Estou voltando.
Eu gosto, esse livro, se você depois puder comprar, é Criando Filhos, ou Treinar Filhos, Lapidar Joias. É um livrinho da editora Peregrino, do Vitor Michael. Ele é um autor brasileiro. Ele tem 6 filhas, né, já criadas. E é muito legal o livro que ele escreveu. E ele diz assim: não são poucos os pais e mães que têm investido suas prioridades, oferecendo coisas para os seus filhos, sem, contudo, investir na formação no caráter de cidadãos do reino. Então, muitas vezes a gente até está preocupado ali com a formação dos meninos e tudo aquilo outro, mas a gente não investe tempo no seu caráter. E eles estão observando isso. Nós precisamos, então, meu irmão, valorizar a palavra de Deus. Eu não posso dizer que amo algo que eu não valorizo. Nós precisamos ensinar nossos filhos sempre, em todo momento. Como o Lupriolo, ele vai definir esse termo aí de ensinar no caminho, né? É uma palavrinha que ele usa até, esse também é outro autor que tem ensinado muito sobre isso. Não sei quantos de vocês conhecem, o Woody Bauckham. Eu vou depois indicar alguns livros dele lá no final para vocês. E o slide aí depois o senhor pode passar para o pessoal, tá, pastor? Se quiser aí no grupo da igreja. Mas ele diz: muitas famílias têm empurrado o estudo das Escrituras para o segundo plano. Na verdade, na maioria dos casos, ou você pode até colocar também na maioria das casas, não há qualquer espaço para o estudo da Bíblia. Tristemente, essa verdade. Você precisa lembrar que o ensino, como nós estamos vendo aqui, é um processo, né? O texto vai dizer isso, né? Você vai inculcar, quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. É um processo, não é algo que você está ensinando aos seus filhos. E aqui é onde eu queria encorajar os pais. Mesmo que você não esteja vendo o resultado, Deus não está requerendo de você resultado. Deus está requerendo de você fidelidade. Então Deus quer que você seja achado fiel. Pastor, estou ensinando aqui, o menino não aprende. Tenha paciência. É um processo. Nós não estamos trabalhando para o agora. Nós estamos trabalhando para o futuro. Lembre-se disso. Criação de filhos, trabalhar a formação espiritual no lar é um processo. Não é algo que acontece de um dia para o outro. Quem sabe aí que já tem filhos adultos, sabe que essa é uma realidade, né? De que muitas vezes você pensa que não vai dar certo, aí daqui a pouco o menino começa a assimilar as verdades da palavra de Deus. Você não pode desistir, né? O que não pode é desistir. Aí é o que o Lupriolo, né? Como eu falei, ele usa uma palavrinha aqui, né? Milieu, é uma palavrinha francesa, né? Como ele vai dizer, que é literalmente você ensinar enquanto você está ali no caminho. Enquanto você está caminhando com o seu filho, né, você vai ensinando essas verdades para ele. Discuta com o seu filho não apenas a relevância da Escritura para todas as situações da vida, mas faça enquanto vocês estão em meio a essas situações. Então, em todas as situações que você estiver vivendo, ensine, aproveite essas situações para ensinar as verdades para os seus filhos, para a sua família. Está no carro ou no trabalho, uma situação que aconteceu específica, ensine para os seus filhos essas verdades. Não espere apenas aqueles momentos que estão ali no lar, mas ensine enquanto vocês estão caminhando. Aí, é um encorajamento para vocês. O processo é um processo longo e diário, e é por isso que nós precisamos de prioridade e persistência. Nós precisamos de prioridade e persistência. O que é prioridade? A prioridade é você priorizar. Todos os dias eu vou ensinar alguma coisa para a minha família. Eu quero ter um tempo de ensino para minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos. Vou guardar um tempo ali e priorizar esse tempo. E também eu vou persistir. Mesmo que algumas vezes o negócio não saia tanto como eu gostaria, mas eu vou estar ensinando, sempre ensinando, persistindo, porque a gente precisa de persistência. Se você desistir, quem vai ensinar? Se você desistir, quem é que vai formar o caráter da sua família? Alguém vai formar, né? Nós somos seres ensináveis e Deus nos criou assim. E se a gente não ensinar, alguém vai ensinar. E mais uma vez o Woody Bauckham ele fala aí, mais uma vez nos alertando, ele diz: se não dermos aos nossos filhos uma cosmovisão bíblica, eles simplesmente seguirão nossas regras enquanto estiverem sob nossa vigilância. Mas assim que ganharem independência, começarão a tomar decisões baseadas em suas próprias cosmovisões. Então, eles vão até estar ali, com a gente, mas no momento em que eles tiverem independência, infelizmente os seus corações não foram alcançados. Eles só estão fazendo o que a gente quer que eles façam.
Mas se nós conseguirmos alcançar os corações dele, onde quer que eles estejam, eles não vão estar preocupados conosco, mas é com Deus. Eu não estou vendo meus filhos, eles não estão me vendo, mas eles sabem que Deus está. E aí essa é a questão que a gente precisa trabalhar desde cedo. O Vitor Michael, mais uma vez, também outra citação, ele diz: os filhos são como joias, eles nos pertencem por um tempo, e esse será o tempo em que teremos para guardá-los em um lar seguro, vigiando para não serem danificados, preparando-os para serem apresentados ao seu verdadeiro dono. Lembrem-se disso. Eu não tenho mais filhos em casa, pastor, mas você pode ajudar os pais que ainda têm com essas verdades. Todos nós temos a responsabilidade, às vezes não a responsabilidade no nosso lar primariamente, mas temos a responsabilidade de igreja, A igreja é como uma família também. E a palavra de Deus fala disso, Paulo vai falar isso em Efésios, que nós somos a família de Deus. E às vezes você está vendo um pai que está com dificuldade com seus filhos. Vá lá, ensine essas verdades para ele, ajude-o, encoraje-o. Criar filhos é algo que precisa de persistência e precisa de coragem. Alguém tem alguma pergunta até aqui, alguma colocação? Está todo mundo tranquilo? Tá bom. Então vamos seguir aqui. Deixa eu dar algumas dicas então práticas. Vamos pensar de forma bem prática sobre o seu discipulado em casa. Se você não tem esse tempo com a sua família, uma coisa que tem me ajudado muito, se até aqui você pode pensar, deixa eu encorajar os esposos aí, servos de Deus, que Deus quer usar você para direcionar esse tempo, a responsabilidade maior vai sempre recair sobre nós que somos os líderes da casa, e a gente vai estudar um pouco mais sobre isso à noite. Mas não é só porque você não tem filhos em casa que você não tem essa responsabilidade. Deus lhe dá a responsabilidade também de discipular e ensinar a sua esposa. E uma das coisas que tem me ajudado muito, tem sido uma bênção muito grande, é ter um tempo com a minha esposa, de ensino, de estudo, de conversa. Muitas vezes a gente não vai pegar ali, abrir a Bíblia e estudar um texto, mas nós vamos começar a conversar sobre algumas verdades das Escrituras aplicadas à nossa vida. Então, por isso que eu digo, seja criativo e flexível. Muitas vezes seus filhos não vão conseguir estar ali sentado 20, 30, 40 minutos para estudar a palavra de Deus. Mas como é que eles podem aprender? Como é que você pode ser criativo? E aí, criativo não é no sentido de você deturpar a palavra de Deus. É criativo no sentido de você aplicar essas verdades à sua família. E também ser flexível. Eu quero que os meus filhos acordem 5 horas da manhã para estudar a palavra de Deus, que eu gosto. Mas o seu filho não consegue assimilar essa verdade 5 horas da manhã. Qual é o melhor horário para a sua família? Conheça o seu lar. Ser flexível em relação a isso. A outra coisa, seja breve. Breve não quer dizer ser rápido. Tá? É porque... nós temos, aí foi onde eu falei, nós temos a ideia de assimilar que o culto doméstico ou o tempo de ensino domiciliar, eu vou ter que ler um capítulo de um livro, cantar 2 ou 3 músicas, ler um capítulo da Bíblia e ensinar. Então é um culto literalmente, como a gente está fazendo aqui. E não é. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ensinar verdades eternas dentro do nosso lar, e muitas vezes vai ser em 10 minutos, porque eu tenho filhos pequenos. No entanto, eles precisam criar o hábito. Daqui a pouco eu aumento para 15. É o breve. Daqui a pouco eu aumento para 20. É o breve na minha casa. Daqui a pouco eu aumento para meia hora. É o breve na minha casa. 40 minutos é o que for breve para você, no sentido de ser direto ao ponto. Ensine verdades da forma que os seus filhos ou sua família aprenda. O que nós precisamos ser é consistente. Não pode deixar de ter. Mas o tempo, aí você precisa saber moldar, de acordo com a sua família. A outra coisa, seja informal e formal. Não é que os seus filhos vão ter que se arrumar como se fosse realmente para ir para um culto. Mas você ali está junto com eles, sentado numa sala ou na mesa da cozinha, informal, de forma que eles estejam entendendo que você está naquele momento para ensinar a palavra de Deus. E formal, de você realmente dar prioridade para aquilo. E eles precisam entender. As crianças, muitas vezes, a gente quer que elas aprendam que elas precisam prestar atenção no culto. Mas não é essa a realidade. Eu conheci um pastor que ele também teve muitos filhos, Deus deu esse privilégio para ele, e os filhos dele, quando iam para a igreja, quando eu estava lá na igreja da Parangaba, eles ficavam quietos. Os filhos não, na realidade os netos já, E eu não tinha filhos ainda nessa época. Eu perguntei para ele, pastor, como que os meninos ficam quietos no culto? Não quer dizer que os meus filhos vão ser iguais, e não são. Eu já sei que não são.
Mas o que ele disse é, você precisa ensinar o seu filho a prioridade da palavra de Deus em casa. Não é na igreja. Eles não aprendem na igreja. A igreja é simplesmente um reflexo, né? E aí, às vezes, seu filho vai ser um pouco mais agitado, mas você vai chegar para ele e vai dizer em casa, ó, nós estamos estudando a palavra de Deus, esse é o momento que você deveria entender um pouco mais que é Deus falando conosco, que verdades rápidas, que talvez eles não vão entender agora. Mas lembra do encucar? Você vai repetindo isso, e vai repetindo isso, ele está crescendo, e vai repetindo. Vai chegar um momento que ele vai entender realmente que a palavra de Deus é algo que deve ser respeitado, né? É consistência. Seja ilustrativo, se você tem criança, principalmente, use materiais, formas que eles vão entender. Ou se você não tem mais filhos em casa, use um devocional para vocês fazerem juntos, né, de forma que vocês possam aprender. Às vezes você não sabe fazer isso, mas hoje, graças a Deus, nós temos muitos materiais para isso. Então, usa um devocional que direcione o tempo de vocês em casa, mas pelo menos vocês vão ter um tempo na palavra de Deus. E a outra coisa, seja prático. Como é que essas verdades se aplicam aos seus filhos, à realidade dele, à escola dele? Ele está vivendo uma situação específica que você vai aplicar essa verdade para ele, está tendo um problema com um coleguinha, ou com um irmão, ou de desobediência. Como é que essas verdades se aplicam à vida dele ou à vida dela? Vocês como casal estão tendo alguma dificuldade que vocês precisam aplicar essas verdades? Aplique a sua vida prática. A palavra de Deus ela é extremamente prática, né? Se a gente só passar ali, nós lemos um trecho, tá, e aí, o que eu vou fazer com isso? O que isso aplica na minha vida? Então, tire pelo menos uma ou duas lições para vocês, aplicadas assim à minha vida mesmo. Como é que esse texto se aplica hoje à nossa realidade ou ao que nós estamos fazendo? Uma outra coisa é seja cristocêntrico. Como é que Cristo ele está envolvido em tudo isso na nossa vida? A palavra de Deus, ela está culminando, né? Lá para a história da revelação está se desenvolvendo para apontar lá para o Senhor Jesus lá na frente. E como é que isso aqui nos aponta para olhar para Jesus? Como é que esse trecho nos mostra o exemplo de Cristo? Certo? Então não esqueça de, especialmente se você não tem filhos crentes em casa, não seja só moralista, né? Que é aquele que faz, olha só, Davi fez isso, Davi é aquele pequenininho, né? Fraquinho, e o gigante é o pecado, essas coisas, legal, ele entendeu a história, tá, mas como é que se aplica a vida dele para a história da redenção, para a salvação? Fala do evangelho para eles, né? Ensine o evangelho para eles. E por último também aí, seja doutrinário, ensine as verdades em casa, no sentido de você, olha, foi no tempo, né? Seja doutrinário no sentido de você, de fato, ensinar essas verdades de acordo com o que está na palavra de Deus. Não ensinar coisas que não é verdade na Bíblia, né? Então, ensine a Bíblia, ensine a verdade das Escrituras, firme-se nas Escrituras. Ela tem as respostas. Quando nós estamos passando por dificuldade, sofrimento, dores, lutas, a palavra de Deus nos dá as respostas. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos, meus irmãos, ter lares fortes. Como eu falei ontem, né? Lares fracos vão tornar igrejas fracas. Lares fortes vão fazer igrejas fortes. A coisa não pode ser invertida. Não pode vir de baixo para cima. É família, igreja e sociedade. A sociedade não influencia a igreja e a igreja não vai primariamente influenciar a família. A igreja é um braço, né, disso. A igreja é um braço para formar famílias fortes. Mas se nós temos famílias fracas, vamos ter igrejas fracas. E se nós temos igrejas fracas, vamos ver a sociedade aí sem ser influenciada pelo cristianismo ou pelas verdades das Escrituras. Amém? Tempo de pergunta, pastor. Alguém tem alguma pergunta que gostaria? Pois não, pastor. Pois é, só uma observação com respeito ao nosso filho. No nosso caso, eu e minha esposa, a gente teve filho muito cedo, né? Assim que casamos, e ficamos cuidando de congregação, ou que seja, início de igreja. E quando tem assim, esse início, nem toda pessoa se converte já tarde, né? Então, quando tem os seus filhos, né? Tem o seu jeito de criar, né? Então,
Para nós foi um pouco mais difícil, porque nós criávamos segurando o filho na igreja, né? Ou no grupo. E alguns pais soltavam os filhos e o filho entrava debaixo dos bancos aqui, saía no banco aqui, saía lá andando aqui. Então, o nosso filho queria também andar, né? E isso os pobres tinham de apanhar, porque viu o outro andando debaixo da cadeira, então o pai soltava e achava bonitinho, o menino entrava aqui debaixo aqui, saía lá na frente, saía de novo lá na frente, né? E o nosso não queria fazer, né? Então não podia, e por isso chorava, e por isso apanhava, né? Então, a sabedoria não é da criança engraçadinha andando debaixo das cadeiras, né? O juiz tem que ter na cabeça dos pais, dizendo, meu filho não pode, né? Então vai segurar. E quando a gente falava assim, olha, seu filho está andando aqui na igreja, então ele dizia, cuide do seu, cuide do meu, né? Então é triste, mas a gente vê isso na prática, né? E teve outro dizer bem sábio, disse, se você educar seu filho, qualquer pessoa, educar seu filho, é como você guardar dinheiro na caixa, só que na caixa não rende muito, né? Uhum. Mas é como ter dinheiro guardado, né? Quando você fica velho, você tem filho para te ajudar, né? E se você não ensinar seu filho vai logo cedo para o mundo e nem está nem aí, né? Então, o ensino, que segundo a Bíblia, é ensinar criança. O setor bem principal é ensinar nossas crianças. Nunca diz o teu jovem, o teu rapaz, a tua moça, né? Porque já estão adultos, né? Uhum. 17 anos para frente já estão se mandando, né? Então, é criança. Criança é o segredo mesmo, bem atual. Criança, pequenininho mesmo, bem pequeno mesmo. Se fizer isso, vai funcionar. A gente muitas vezes duvida que Deus pode trabalhar no coração das crianças, né? Mas não duvide, eu tenho visto isso na vida dos meus filhos. Deus tem me dado 2 filhos muito diferentes, né? O maior, ele funciona de um jeito, a pequena, aí você estava até vendo, né? O nome dela é Serena, mas de Serena não tem nada, né? Bem agitada, e a minha esposa, várias vezes aí, quando eu não estou pregando, eu vou lá, saio com ela e ensino, vou lá mostrar para ela, você precisa entender essas verdades, a gente está ensinando. Está com 2 anos, o outro já consegue ficar mais um pouquinho ali e tudo, e a gente vai ensinando. Não ache que seus filhos não aprendem, né? Especialmente se ele está crescendo, já está com 5, 6 anos, continue ensinando. O que Deus requer, né, como o pastor estava falando, o que Deus requer de você é fidelidade. O menino vai estar correndo, mas pegue ele, vá lá e ensine para ele, olha, estenda essa verdade, né? E não somente mostre para ele que é porque você quer, mas ensine que nós estamos em um momento que estamos glorificando a Deus em casa, né? Quando você estiver ali ensinando a palavra de Deus, que o menino começar a espernear, você vai falando para ele, filhão, um momento, nós estamos estudando a palavra de Deus, precisamos de atenção, Deus está falando conosco através da sua palavra, e nós precisamos dar atenção a isso, é o único meio que Deus fala com a gente, e você está ensinando verdades eternas e ao mesmo tempo ajudando seu filho a tratar o coração dele, né? A irmã ali atrás, pastor. Um dos maiores desafios na criação de filhos hoje é a internet, né? Vou dizer assim, né? Porque eu já criei meus filhos, né? E ensinei no período de acordo com o período, né? Os tempos. E eu vejo hoje a dificuldade como avó, né? A televisão, a internet, educando os nossos filhos, nós no celular, a gente no celular, e por aí vai. E eu tive uma experiência bem interessante com o meu neto, porque, como você falou, né, Eunice e Lloyd, a avó tem uma importância geracional, né? E o meu neto chegou lá em casa e era assistindo sempre aqueles filmes. E eu comecei a observar o que eles ensinavam. Tinha um tão infantil, tão lindo, mas ensinava a mentir. Mentir. Eu fiquei observando aquilo. Desculpa que eu estou falando muito, é porque eu quero chegar no objetivo. E eu comecei a me incomodar. E de uma forma que você tem que ser muito sábio para entrar na vida dos filhos, porque tem as noras, né? E vice-versa. Mas eu disse,
eu vou começar a colocar 3 palavrinhas para eles ouvir. Porque a internet tanto oferece um lado como o outro. Tem o cristão e tem o mundão aí. Eu vi que o mundão tem diversificado, mas tinha 3 palavrinhas. E ele começou a escutar 3 palavrinhas. E o meu filho, como foi educado, fazendo o culto doméstico e tal, existe nele o que eu ensinei sobre Deus. E ele começou a ouvir e levou para casa. E quando ele voltou esse final de semana, ele já vinha cantando: Deus é tão bom, Deus é tão bom. Eu digo, olha a importância de você não deixar o seu filho, como diz, a Deus dará, ou ao seu neto. Então, é muito importante, eu acho que para a igreja, não deixar de observar os tempos. O nosso tempo, hoje, é perigoso pela questão de educação por intermédio da internet, né? E, às vezes, porque é só um filmezinho infantil, é uns bebezinhos. Não. Por trás existe uma educação, uma doutrinação do mundo, né? Então, é só um alerta para uma experiência que eu tive com meu neto, e para mim foi muito boa. E agora ele só escuta 3 palavrinhas, né? Ontem mandou lá um vídeo, ele lá cantando, louvando lá o Senhor. Amém? É um alerta válido, né? Assim, a gente é mais fácil. Você colocar crianças em telas é mais fácil, né? Do que você limitar. Porque criança, Deus fez criança para ser criança, né? Criança precisa correr, ele precisa se sujar, ele precisa brincar, ele faz barulho, né? Por isso que muitas vezes lá as crianças vão para o culto, né? E eu peço só a sabedoria dos pais. Mas eu não quero que o menino fique no culto e eu não espero, né, que o menino vai ficar no culto o tempo todo, 1 hora, 2 horas sentado me ouvindo. Não é a realidade. Mas nós precisamos aprender as situações para ensinar os nossos filhos. Claro, né, como eu já falei. Mas lembre-se disso, seu filho foi feito para ser criança. Então deixa ele correr, deixa ele brincar. Limita essas telas. Não vou dizer para você tirar, né, também não vou para o outro extremo de criança não pode assistir ou brincar, porque eu assistia quando eu era criança, brincava também, mas era limitado. Então limite, ensine ele a ter domínio próprio, né? Você pode ensinar para ele, chega ali, você vai assistir. Os nossos filhos são a gente limita bastante essa parte de telas. Eu não quero dizer para vocês que os seus filhos têm que ser igual aos meus, porque isso não é bíblico, né? Eu quero ser fiel ao que a palavra de Deus diz, mas nós limitamos bastante. Então eles têm um tempo, dias para assistir. E eles sabem, o tempo tal, daqui a pouco vai desligar e a gente desliga. No começo era horrível, porque a gente deixava ele assistir um pouquinho, fazia aquele escândalo, e aí eu dizia, se fizer isso, não assiste mais. E aí hoje ele já sabe, então tem um tempo, então limite. Ajude os seus filhos a aprender sobre domínio próprio desde cedo. Você vai assistir só um pouquinho, isso aqui é sobre o meu monitoramento aqui, se possível coloque na TV, não desse celular, porque isso não ajuda, né? Enfim, então tem várias maneiras de você ser sábio nesse sentido também, mas o alerta é válido, irmã, eu concordo totalmente com isso aí. Tem muitas igrejas, inclusive, não vou dizer muitas, né, mas algumas igrejas que têm pedido ajuda nesse sentido para a gente elaborar palestras assim para lidar com isso, tá bom? Mas é um alerta válido. Alguma outra pergunta ou colocação? A gente pode terminar? Beleza? Obrigado mais uma vez, meus irmãos, vocês estarem aqui tão cedo me ouvindo, é uma bênção e encorajamento de estar com vocês ouvindo e sendo encorajado por vocês, tá bom? Espero que o Senhor possa abençoar e os lares de vocês sejam firmados na palavra e na verdade de Deus. Amém?